Por que inventamos dinheiro? Trecho da palestra Where We're Going, Para Onde Rumamos, de Peter Joseph, em 15 de setembro de 2009, na Universidade Maharishi, em Nova York. Alguns links que encontrei legendados em português se encontram na descrição. A palestra é incrível. Trecho. Uma pergunta fundamental é por que inventamos dinheiro? Ao contrário das atitudes da maioria da população mundial hoje, dinheiro não é um recurso natural nem representa recursos. Dinheiro é, na verdade, uma convenção social para gerenciar escassez e recompensar criação. Se uma pessoa cultiva um produto alimentar num terreno, esse produto é dado um valor, baseado em quão escasso o produto é na região, portanto o nível de demanda versus oferta, e 2, junto à quantidade de trabalho e tempo gasto para produzir esse produto. Em termos gerais, se um produto é raro na sociedade, então seu valor sobe. Se as habilidades necessárias para a pessoa cultivar esse produto também for raro na comunidade, então o valor sobe também. Essa é basicamente a teoria de valor que você ouve estudando economia. Por mais inócuo que isso pareça na superfície, consideremos algumas das retroações negativas não ditas desse sistema, nominalmente o mecanismo de lucro e sua relação com preservação do estabelecimento. De forma bem simples, problemas e escassez igualam a lucro. Atributos socialmente negativos da sociedade tornam-se empreendimentos positivamente recompensados pela indústria. Quanto mais problemas e escassez houverem, mais dinheiro pode ser ganho pelas tentativas de soluções. Quanto mais eficiência é criada na sociedade, menos oportunidades para aquisição monetária, menos oportunidades de ganhar dinheiro, entenderam? Pensem nisso. Em outras palavras, e isso pode soar meio abrupto e pessimista, mas há muito pouca recompensa embutida e, portanto, motivação para resolver qualquer problema em existência atualmente que gera lucro. A própria natureza do reforço monetário tolera a perpetuação de problemas. Por exemplo, energia é o pilar da nossa sociedade. Se pensaria que escassez e baixo fornecimento de petróleo, o que é especulação comum no momento, pico do petróleo e ademais, seria uma preocupação extrema, dada a nossa dependência social atual, não proporcionando nada além de conotações negativas. Mas não no curto prazo. Não existe nada que as velhas empresas queiram mais do que escassez consistente. Em 2007 e 2008, a bolha especulativa do petróleo, que fechou escolas e parou ônibus escolares, causando imensas dificuldades para as classes mais baixas nos Estados Unidos, tanto em aquecimento doméstico quanto no transporte, é um exemplo clássico. Se as empresas petrolíferas sabem que podem ganhar mais dinheiro tendo seus itens escassos, a propensão de limitar deliberadamente a produção e desconsiderar a preocupação social, ou de ser simplesmente diretamente desonesto sobre a disponibilidade dos recursos, é muito alta. O mesmo vale, infelizmente, a todo outro problema socialmente sério, tal como a poluição ambiental. Quanto mais poluída a água potável e a das torneiras se torna, mais a indústria pode compensar oferecendo soluções que lhes dão lucro. Isso cria um reforço perverso de indiferença na preocupação ambiental da indústria. Porque quanto mais poluição houver, mais dinheiro pode ser ganho. É simplesmente como o jogo é feito, e as ramificações psicológicas são doentias e profundas. Vamos considerar a indústria médica.
a qual deve ser uma das instituições mais altruístas e progressistas que temos, pois nossa qualidade de vida frequentemente depende dela. Porém, precisamos nos dar conta da simples realidade que o estabelecimento médico, com seus milhões de funcionários, prospera de uma população mais doente. Quanto mais problemas resolvidos no campo de doença, menos dinheiro pode ser ganho. Por exemplo, a indústria do câncer. Essa é uma enorme multibilionária indústria de bilhões, de trilhões de dólares por ano, com um número bem grande de pessoas empregadas. Suponhamos por um momento, hipoteticamente, que uma cura para todos os cânceres fosse de alguma forma alcançada e o método desse tratamento fosse simples e fácil. Em outras palavras, não haveria mais meio de ganhar todo esse dinheiro com a doença pelo estabelecimento médico. Você se dá conta do que aconteceria com a economia, com as instituições médicas, se esse problema específico fosse dado uma solução viável? E quando você percebe isso, você realmente pensa que a intenção é curar essa doença? Algo para pensar. E também despediria dezenas de milhares de pessoas. Tenha em mente, é um estabelecimento. Do momento que você tem funcionários e tudo mais, e mesmo se estiver trabalhando inicialmente numa causa altruísta, do momento em que você está numa posição de apoiar um grupo, e o grupo, dependendo da instituição, de repente as motivações mudam. Como outro exemplo, e se uma empresa fabricasse um carro que durasse 80 anos, sem revisão, e também funcionasse sem necessidade de reabastecimento perpétuo através de tecnologia de bateria? O valor pós-venda desse carro seria praticamente zero e bilhões de dólares seriam perdidos devido ao agora obsoleto consumo de petróleo e indústrias de serviço automotivo do mercado. Estou certo que muitos aqui são cientes que temos hoje a tecnologia para criar carros elétricos que podem chegar a 130 km por hora, percorrendo 1.500 km, carregando a bateria uma vez. Pode ser que saibam também, como exemplo, que a Casa Branca, durante a administração de George Bush, que era de fato o cartel do petróleo no poder, assegurou que seus constituintes corporativos da indústria do petróleo fossem protegidos dessa nova realidade, ajudando a se livrar da ideia em si, suprimindo-a. De fato, não existe razão para que cada carro vendido hoje não possa ser elétrico. Eles não são porque progresso social e bem-estar humano são sempre secundários ao ganho monetário. Eu vou dizer isso novamente porque quero que usem essa. Progresso social e bem-estar humano são sempre secundários a ganho monetário. E também, se não for possível para as pessoas ganharem dinheiro solucionando problemas sociais, eles simplesmente não serão resolvidos. Deem uma olhada na tenebrosa destituição na África, ou simplesmente o desenfreado e crescente problema de sem-tetos pelo mundo todo. Acho que George Carlin colocou da melhor maneira. Abre aspas. Você já reparou que a única metáfora que temos no discurso público para resolver problemas é declarar guerra nele? Nós temos a guerra no crime, a guerra no câncer, a guerra nas drogas, mas você já notou que não temos a guerra de morador de rua? Sabe por quê? Porque não tem dinheiro nesse problema, não tem dinheiro para ser ganho do sem-teto. Se você puder encontrar uma solução para sem-teto, aonde corporações e políticos possam ganhar alguns milhões de dólares cada, você verá as ruas dos Estados Unidos começarem a limpar rapidinho. Fecha aspas. A maioria, quando pensa nesse tipo de coisa, a palavra corrupção vem em mente. A maioria sente que essas são questões éticas. Mas é realmente corrupto? Um estabelecimento de energia querer limitar a oferta
de energia artificialmente para que possam ganhar dinheiro? É realmente corrupto a uma empresa almejar indiferença e autopreservação a custo de progresso social? Na verdade, não. Não é. É simplesmente negócios como sempre. E é isso que tento apontar. E não se deve esperar nada a menos que essa tendência. O mecanismo de lucro cria ordens estabelecidas que constituem a sobrevivência e riqueza de grandes grupos de gente. O fato é que não importa quão benéficos socialmente novos adventos sejam, eles serão vistos com hostilidade se ameaçarem uma instituição estabelecida guiada financeiramente. O que significa que o progresso social pode, na verdade, ser uma ameaça ao estabelecimento. Colocando numa frase, abundância, sustentabilidade e eficiência são inimigas do lucro. Avanço progressivo em ciência e tecnologia, que podem resolver problemas de ineficiência e escassez de uma vez para todos, estão efetivamente fazendo os serviços anteriores dos estabelecimentos que atendem a esses problemas obsoletos. Portanto, num sistema monetário, corporações não apenas competem com outras corporações, elas competem com o progresso em si. É por isso que mudança social é tão difícil dentro do sistema monetário. Em outras palavras, o sistema monetário estabelecido recusa mudança de fluxo livre. Não se pode ter uma convenção social onde dinheiro é ganho pela ineficiência e escassez e esperar rápida incorporação de novos adventos que aliviam tais problemas de ineficiência e escassez. Eu sei que eu insisto nisso, mas a maioria não enxerga e quero estar certo que esteja perfeitamente claro. Agora, não vou gastar muito tempo no sistema monetário porque, como mencionei, foi foco de outra apresentação, as quais encontram-se aqui no canal legendadas ou traduzidas em áudio português. No entanto, quero rapidamente tocar duas questões importantes. A primeira é a realidade econômica que o sistema econômico global inteiro é baseado no que chamo de consumo cíclico. A única maneira que o sistema pode funcionar é se dinheiro estiver em circulação perpétua. Dinheiro deve se transferir continuamente de uma parte a outra, a fim de sustentar o chamado crescimento econômico. Isso é feito através do consumo constante ou cíclico por praticamente todo mundo na sociedade. Empregos dependem totalmente de demanda para a produção de alguma forma. Se não houver demanda por bens e serviços, então não tem demanda por mão de obra. E circulação financeira, a circulação de dinheiro, portanto, para. No que isso se traduz novamente é que ineficiência se iguala a lucro. O sistema inteiro exige problemas para que funcione. Isso não é somente paralisante, como discutimos antes. Isso também cria quantidades revoltantes de desperdício de recursos, irrelevâncias e extremos. E lembre-se, para existir dinheiro, tem que existir dívida. Eu quero que reflitam nessa. Se existe R$1 trilhão, tem de existir 1 trilhão em dívida na sociedade em algum lugar, ou espalhado pela sociedade, o que é o caso. Isso significa que o mundo nunca pode ficar livre de dívida. Para existirem bilionários, que vemos por aí, significa que mais e mais gente tem de entrar em dívida, principalmente gente de classe média para baixo. E como uma parte, essa é uma razão principal porque o governo nunca legalizará aborto. Não é algo consciente, mas intuitivamente a atitude é de deixa ralé da cria e se endividar. O que qualquer um da classe média baixa abaixo deve entender. Resumindo, a classe alta não faz nenhum trabalho e ganha todo o dinheiro. A classe média paga todos os impostos e faz todo o trabalho.
e a classe baixa só está lá para meter medo na média. Um abraço, tchau.